Bem-vindo a mais uma aula onde nós estamos lidando, né, aqui no nosso curso de Introdução à Física Atômica, da interação da radiação eletromagnética com átomos e íons elétrons. Bom, nós na última aula paramos em uma equação que nos dá a evolução temporal dos coeficientes que mostram para onde vai o sistema quando eu interajo um sistema atômico de um elétron que está em algum estado, para onde ele vai, como é o acoplamento de um estado inicial ou de um estado qualquer com todos os outros. Muito bem, e aí a taxa de variação da população ou da probabilidade do átomo estar naquele estado, do elétron, né, estar naquele estado, vai depender dessa equação e depende desse elemento de matriz, que é o acoplamento, quanto que a radiação é capaz de acoplar o estado K e o estado B. Muito bem, feito isso, nós vamos pegar essa equação agora e vamos fazer algumas aproximações. Note que se eu disser que você tem um estado inicial, como isso aqui é um sistema de equação, uma das coisas que eu posso dizer é, bom, primeiro eu vou ver aonde o sistema está, calcular isso aqui e depois ver como é a taxa de variação dos estados. Tá certo? Então eu vou pegar essa equação para essa interação do átomo com o campo eletromagnético e vou dizer agora que o sistema está num estado inicial. Eu vou dizer, bem, o meu sistema atômico começou num determinado estado A. Então, para t menor que zero, que eu vou começar a contar o tempo em t igual a zero, então tudo que existia antes significa que só o CA existe. Por quê? Porque o sistema garantidamente está no estado psi A0. Então ele está no estado psi A0. É assim que começou. Tá bom? Ele começou assim. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte. Vamos voltar àquela equação. Se eu perguntar assim, bom, só esse estado é onde tem população, portanto, é um delta. E quando eu colocar lá naquela somatória da equação, o CB só vai existir variação dele quando tiver elemento de matriz entre B e A, porque os outros estados estão vazios, não existe interação. Concorda? Então, em primeira aproximação, se eu pegar essa equação e substituir, né, aqui o CK por um delta, significa que só o estado A existe. Então é isso que eu fiz. Falei que só o estado A existe, coloquei lá, bom, aí eu tenho C ponto igual a uma expressão, eu faço a integral da expressão, tá certo? Eu tenho qual é o coeficiente num instante, porque eu tenho a taxa, integrando no tempo, eu tenho o coeficiente, né? É que nem ter velocidade, integrando no tempo, você tem a distância. É a mesma coisa aqui. Muito bem. Então, essa equação aqui, ela me diz como que está variando o coeficiente. E você vê que ele vai integrar, ele vai depender do tempo. Portanto, o que o campo de radiação vai fazer com o sistema atômico vai depender do tempo. Ele vai levar a população para vários níveis e vai trazer de volta e assim por diante. Agora, tudo depende desse elemento de matriz aqui, né? E agora nós vamos começar a trabalhar com esse elemento de matriz. Tá certo? Esse elemento de matriz, ele tem que ser trabalhado. Muito bem, se a gente lembrar que o A, lembra do H', quem que é o H'? O H' é menos IH cortado E sobre MC. A, então o H', ele tem algumas constantes numéricas, mas ele tem um A escalar, desculpe, o operador do gradiente aqui. Muito bem. Então, substituindo aqui, ele mais o complexo conjugado. Normalmente, a parte vetorial da amplitude do campo do potencial vetor, nós colocamos num vetorzinho aqui, que nós denominamos de polarização da radiação. Tá certo? Então, eu tenho, colocando no lugar do H', o elemento de matriz, então eu tenho uma soma de 2. O dele e do complexo conjugado, né? Colocando aqui,
é o elemento de matriz entre B e A, porque eu estou vendo o coeficiente B, e eu comecei com o coeficiente A, com o estado A. Então é entre o estado B e o estado A, e o que sobra ali dentro para fazer a conta, porque toda a parte temporal saiu para fora, o que resta para fazer a conta espacial é esse elemento de matriz aqui, porque a dependência espacial do potencial vetor é E elevado a IKR. Tá certo? E agora toda a parte vetorial está depositada na polarização do campo. Portanto, depende desse elemento epsilon escalar com o operador nabla. Muito bem, então você vê, né? Ele quebra em dois, porque é ele o complexo conjugado, e a parte temporal tem dois termos agora, né? Também quebra. Então essa equação aqui é uma soma de duas devido à soma dos potenciais aqui, potencial vetor. Então fica uma parte que é a integral, onde no expoente aparece menos i ômega t, e outro que vai aparecer i ômega t. Portanto, a dependência temporal tem dois termos agora. Um que vai com i ômega BA. Ômega BA é o mesmo, é a ômega BA, claro, nós já aprendemos que ômega BA é igual a EB menos EA dividido por H cortado. Então, vamos manter isso aqui sempre, né? Então, você tem uma parte que depende da diferença da frequência de ômega BA com o ômega da radiação e uma parte que depende da soma. Aqui é uma coisa interessante. Então, aqui a parte espacial da integral saiu de fora, porque ali é só uma integral temporal. Então, a parte espacial sai de fora, sai fora da integral e fica essa integral. Todos nós sabemos que a integral desse campo oscilatório no tempo, ela só é relevante, ela só não vai dar zero quando ômega BA for igual ao próximo de ômega. E aqui quando ômega BA for igual a menos ômega. Então, o que acontece? Só vai existir um termo diferente de zero quando ômega BA for igual a ômega. Ou seja, EB menos EA é igual a H cortado ômega, ou EB é igual a EA mais H cortado ômega. Esse termo representa a absorção de um fóton, porque o campo da radiação está cheio de H cortado ômega, desses pacotes de energia, que são os fótons, e só vai haver a interação quando a energia do estado B foi igual a do A mais a energia do fóton. Isso é o que nós chamamos de absorção da energia. E é representado por esse termo. Então, esse termo aqui, ele representa a absorção. E o termo de baixo? Bom, o termo de baixo é o contrário. É quando EBA igual a menos ômega. Portanto, revertendo aqui, multiplicando por H cortado, esse é o termo onde EB, a energia do estado que eu estou estudando, para ver se existe coeficiente, ela é EA, que é o estado inicial, menos H cortado ômega. Ou seja, o campo da radiação foi lá e tirou um H cortado ômega de energia do átomo. Isso é o que nós chamamos da emissão. Então eu tenho a absorção, representada pelo aumento da energia do átomo e, portanto, diminuição da energia do campo, e nós temos a emissão, que é representado por uma diminuição da energia do átomo e um aumento da energia do campo. Esses são os dois processos que vão ocorrer aqui na interação da radiação com o átomo de um elétron. Não dá para acontecer, como eu estou pegando um estado B, então não dá para acontecer as duas coisas simultaneamente envolvendo o estado B e o A. Envolvendo esses dois estados, ou está acontecendo uma coisa ou está acontecendo a outra coisa. Tá certo? Porque não dá para. Ou esse estado, ele advém de um estado de maior energia, portanto o átomo perdeu um pouco de energia, H cortado ômega, ou ele advém de um estado de mais baixa energia, portanto o sistema atômico ganhou H cortado ômega. Não dá para acontecer os dois processos para esse par de estados, ou seja, apenas um dos processos vai acontecer. Então nós vamos, como um dos dois vai acontecer, nós podemos considerar cada um em separado. Então eu vou considerar primeiro a absorção e depois a emissão.
Muito bem. Então agora eu vou voltar lá em cima, pegar esse termo B e vou ver como é a evolução temporal dele. Então vou lá, pego, só considerei isso aqui, só considerei a integral da parte I ômega BA menos ômega, tá bom? E é claro aqui, tem aqui uma A ao quadrado, tá certo? Porque agora eu vou pegar o termo ao quadrado, que já representa a probabilidade do sistema estar naquele instante de tempo T, porque eu fiz a integral de 0 a T, eu sabia que em 0 estava no estado A. A minha pergunta é, qual é a probabilidade do sistema estar agora no estado B, passado o tempo T? É isso que a equação está me dando. E isso é dado por essa equação. Então é aquela integral, onde ainda eu tenho esse elemento de matriz espacial, que eu preciso dar um jeito, e essa integral temporal aqui. Essa integral temporal, lembrando, ela está aqui, ó. Ela vem daqui, ó. Tá bom? Que veio daqui. Muito bem, então eu tenho aqui, tá certo? Eu simplesmente peguei, coloquei no lugar do A o seu termo com oscilação espacial e temporal. A oscilação espacial fica presa no elemento de matriz espacial, enquanto a parte temporal vai para a integral no tempo. Esse termo B, estado B, E elevado a IKR, epsilon escalar com nabla A, é o que eu chamo do elemento de matriz MBA. É um elemento de matriz que conecta o estado B com o estado A. E a integral que nós temos aqui, como eu disse, ela é uma integral que só é significante quando as frequências são parecidas. Então, se eu chamar delta igual a ômega BA menos ômega, que é a chamada dessintonia entre o espaçamento do nível e a energia capaz do campo de radiação transmitido. Essa integral, praticamente isso aí você tem aí em tudo quanto é lugar, ela é dada por essa expressão que pode ser aproximada de forma bastante elegante por uma delta. Então aquela integral é uma delta de sintonia, a função delta do delta, aqui é delta de delta, né? Do delta igual a zero. Ela só é relevante aqui. Fora daqui ela não é relevante. Tá certo? Muito bem. E aparece um termo π aqui para definição, tudo isso. Mas aparece o termo do tempo. Então, esse termo ao quadrado cresce linearmente com o tempo. Portanto, a probabilidade de eu encontrar para esses instantes, para essa aproximação que eu fiz, o tempo cresce linearmente. Então, é como se a probabilidade fosse acumulando. Eu ligo o campo eletromagnético, a probabilidade do átomo migrar para outro estado eletrônico cresce linearmente com o tempo. Muito bem. Claro, estamos lidando aqui com coisas... É como se fosse o campo eletromagnético não é forte o suficiente para perturbar todos os estados. O que ele está fazendo é uma perturbação temporal capaz de levar o elétron de um estado para outro nas possibilidades que o átomo permite. Então veja, essa probabilidade aqui no instante t, ela vai acabar sendo proporcional ao tempo, o delta, e ela só é relevante quando a frequência da radiação for tal que é igual ao espaçamento entre os níveis. Só que nós chamamos do termo de ressonância, né? Muito bem. Então, voltando, botando tudo junto, essa é a probabilidade do elétron estar no estado B desse sistema, porque ele vem ao quadrado. Então aqui está o elemento de matriz, que é aquela parte espacial, que nós ainda não calculamos nada dele, mas depende dessa forma, depende linear com o tempo. Nós vamos considerar a aproximação de ressonância, ou seja, eu vou dizer que delta é igual a zero. Portanto, isso aqui, tá certo? Essa função aqui é totalmente satisfeita. Então, isso aqui não é zero, porque eu estou satisfazendo isso aqui. E aí eu vou tomar a derivada disso para saber a taxa de transição. A taxa de transição é quanto varia, qual é a velocidade com que a probabilidade de transição varia com o tempo.
Portanto, é a derivada desse cara. É a derivada da probabilidade no instante t. Só que ela é linear com o tempo. Portanto, o que resta aqui é que a taxa de transição, que normalmente nós chamamos de W, ela é proporcional à amplitude do campo e tudo isso, mas ela é proporcional ao elemento de matriz ao quadrado. E aqui está a parte importante da coisa. Tá certo? Então a taxa de transição, ela depende do elemento de matriz ao quadrado. Obviamente que o A quadrado nós já determinamos lá como sendo proporcional à intensidade, com esses termos todos que aparecem na frente. Portanto, se eu pegar uma radiação e na frequência ômega BA, que é o delta igual a zero agora, então é a frequência aonde a energia do fóton é igual à energia entre os níveis. A taxa de transição, que é qual é a variação da probabilidade de transição por unidade de tempo, ela é dada por essa taxa. Portanto, ômega BA é igual a esses termos. Você vê que ela vem com ômega quadrado, porque agora tudo depende do ômega BA. Então ela depende da diferença de níveis, que é normalmente típico desses cálculos. Ela depende do quadrado aqui mesmo, e isso está suficiente para o momento. E depende, de alguma maneira, do elemento de matriz ao quadrado aqui, que é o elemento de matriz que depende de uma parte espacial, que é o quanto a dependência espacial desse campo é capaz de conectar aqueles dois estados. Isso tem a ver com cargas, é claro, nós estamos falando da densidade de carga dos estados aqui. Bom, se eu sei essa taxa, é útil, eu definir a chamada seção de choque. Se eu tenho um átomo, eu joguei uma intensidade, aquilo é uma quantidade de energia por unidade de tempo, por unidade de área. Quanto sumiu dali é mais ou menos como se fosse uma área absorvedora de energia. Então a gente define a seção de choque de absorção. A seção de choque de absorção é simplesmente a taxa de absorção de energia, que é a taxa de absorção vezes H cortado ômega, tá certo? Que é a energia que vai ser absorvida, dividido pela intensidade da luz. Então, se eu multiplicar a intensidade por uma área efetiva do átomo, é quanto desaparece de energia ali, como se fosse uma área absorvedora. Essa é a seção de choque que chama. E isso, obviamente, se eu tenho uma taxa, se eu dividir pela intensidade, o que resta é a área capaz de absorver. Portanto, a seção de choque de absorção nada mais é do que a taxa de absorção de energia, que é a taxa de probabilidade que eu calculei vezes a energia do fóton, dividida pela intensidade da radiação. Portanto, junto aqui na nossa aula, eu estou lhe dando a famosa seção de choque de absorção da energia eletromagnética por um conjunto de estados do sistema atômico. Tem unidade de área isso aqui, tá certo? Porque realmente representa qual é a porção de área do meu feixe inicial que eu desapareço. Como a taxa depende da intensidade, quando eu dividir, a intensidade desaparece. Portanto, a seção de choque é algo que depende exclusivamente do átomo e da capacidade da radiação conectar estados do meu sistema. Interessante. É independente da intensidade que você joga. Quanto mais eu jogo de intensidade, simplesmente eu não mudo a seção de choque. O que eu mudo é a taxa. A taxa, essa muda. Ela cresce com a intensidade. Muito bem. Então, eu tenho aqui uma taxa de absorção, que se eu conseguir calcular o elemento de matriz, que é a conexão dos estados pela parte espacial da radiação eletromagnética, eu sou capaz de calcular a taxa. Eu sou capaz, de alguma maneira, ter a seção de choque de absorção. Essa é para absorção. Mas eu falei que tinha outras coisas envolvidas. Uma das coisas envolvidas é a emissão. A gente chama também de emissão estimulada, porque o sistema ficaria ali constantemente, calmo, sem ser perturbado, se não houvesse a radiação por ali. A radiação faz com que o sistema venha para baixo. Muito bem. Aí é só o outro termo, não preciso fazer todas as contas de novo. É o outro termo, só que agora a energia do estado final tem que ser menor do que a energia do estado inicial. É a única variação. Mas a taxa, obviamente, é o mesmo cálculo. É a mesma.
Depende do elemento de matriz ao quadrado, tudo isso. Portanto, nós temos uma solução interessante aqui. Se eu tenho esses dois sistemas e a energia, o campo eletromagnético vem, promove a absorção, ele também promove a emissão. E ele promove com uma taxa igual. E as seções de choque, tanto de absorção quanto de emissão, são iguais. E esse é um princípio importante, que é o chamado princípio do balanço detalhado. Ou seja, quando eu tenho um sistema atômico e eu jogo radiação sobre ele, a probabilidade dele levar é a mesma dele trazer. E isso vai ter consequência, como nós vamos ver, que o sistema, na verdade, vai oscilar. Se não tiver outra coisa acontecendo, ele vai oscilar entre esses estados. Entre o estado excitado, vamos dizer, o estado fundamental ou qualquer outro estado inicial que ele começou. Então é um princípio importante. E essa emissão, então veja, se você estiver num estado estacionário, quietinho, vem radiação, ela é capaz de levar ele para baixo ou levar ele para cima. Tá certo? Então nós vimos a absorção e a emissão. E elas acontecem quando você tem um conjunto de dois estados, a taxa de probabilidade de você ir de um estado A para o estado B é a mesma de você vir do B para o A. Por quê? Porque depende do elemento de matriz ao quadrado. O elemento de matriz ao quadrado não sabe a direção da flecha que está acontecendo. Isso é tudo? Não. Não é tudo ainda, porque tem um processo importante que tem que ser levado em conta, que é a emissão espontânea. A emissão espontânea é uma emissão que acontece mesmo na ausência de campos, ou pelo menos na aparente ausência de campos. E você tem que estar num estado que seja um estado que tenha abaixo dele algum outro estado. Porque o que vai acontecer? O sistema vai naturalmente dar energia para o campo e ir para um estado de mais baixa energia. Na emissão espontânea, o átomo sempre perde energia. Tá bom? Espontaneamente ele não sobe, espontaneamente ele desce. E isso, obviamente, eu já falei para vocês, isso é tratado no escopo da elerodinâmica quântica. Muito bem. Como nós vamos lidar com esse problema? Bom, vamos lidar de uma forma tranquila. Nós vamos pegar e lembrar o seguinte: quando eu tenho N fótons nos modos do campo, nós construímos um potencial vetor que é dado dessa maneira. Concorda? Porque nós calculamos essa amplitude aqui lá atrás. Nós calculamos a amplitude e vimos que depende do número de fótons. E calculamos a taxa de absorção, ela depende do elemento de matriz ao quadrado, vai depender do delta lá, né? Isso aqui é o nosso delta. E, então é uma função delta para garantir que a dessintonia entre a energia do campo de radiação e a energia do estado atômico, elas não existem. Então nós trabalhamos na ressonância até agora. Bom, só que quando o átomo vai emitir, ele tem que garantir que lá no modo do campo cabe mais um fóton. Portanto, na emissão deve estar faltando alguma coisa aqui. Isso que eu estou fazendo de uma forma, vou dizer assim, bem hand wave que chama, né? Fazer assim, né? Como a gente gosta de fazer. Não é rigoroso. Para você fazer isso rigoroso, você quantiza o campo eletromagnético e você vai obter precisamente o que eu estou falando. Então, para a emissão, é necessário acomodar mais um fóton no campo de radiação. Portanto, aqui deve ser um N mais 1, não N. E de fato, quando você faz as contas de forma completa, você obtém que aí, de fato, é um N mais 1. E para esse termo, para o que eu fiz até agora, se o N é muito grande, isso não faz diferença. Mas quando eu for fazer emissão espontânea, eu vou chegar no limite onde não tem fótons. Portanto, esse 1 vai fazer uma diferença enorme. Então, o A2 estrela, ele, na verdade, que vai aparecer ali, o complexo conjugado do A2, ele vai, na verdade, ter um N mais 1 fótons aqui, não é N. Porque ele vai ser responsável por essa emissão e, portanto, o sistema, o campo tem que ser capaz de acomodar mais um fóton. Então, é N mais 1 que
tem que ter aqui. E se você fizer a conta rigorosa, vai encontrar N mais 1 sim, tá bom? Claro que a teoria que trata do campo eletromagnético é muito avançada, né? Nós temos a ótica quântica que faz isso aí com os pés nas costas. Então, você pode dar uma olhada em vários livros, como o livro do Yarif, tudo isso é feito de forma adequada, e livros de mecânica quântica também fazem isso de forma adequada através da quantização do campo eletromagnético. O resultado é que eu tenho que considerar o A2 dessa forma, embora aqui eu fiz de uma forma bastante loose, bastante relaxada. Muito bem, isso significa que a taxa de emissão que eu havia calculado, na verdade não é o N, mas aparece um N mais 1 aqui. Todos os termos permanecem igual, só aparece um N mais 1. E quando não houver, quando eu fizer N igual a 0, ou seja, o átomo não está enxergando nenhum fóton do campo eletromagnético, ainda há uma taxa de emissão. Ainda há uma variação da probabilidade desse sistema dar uma quantidade de energia ao campo eletromagnético. Ah, mas não tem fóton lá, mas vai ter a partir de agora. Por isso que esse 1 é importante. Então, quando o N vai a 0, o que ocorre? Ocorre que a taxa de emissão, nesse caso, quando o N vai a 0, não existe, você voltar, não vai ter absorção. Mas vai ter o seguinte, se o sistema tem a capacidade ou tem condição no sistema atômico de ele ir para um estado de mais baixa energia, ele vai naturalmente. Ele vai naturalmente dando um fóton para o campo eletromagnético e isso nós chamamos de emissão espontânea. Tá certo? Então, essa emissão espontânea vai acontecer. E vai acontecer sempre que estiver lá junto. Então, nós aprendemos na solução da equação de Schrödinger que todos os estados são igualmente estáveis, mas na verdade não é. Se você tem a possibilidade do sistema interagir com os modos do campo eletromagnético que está lá fora do átomo, que está no universo, que está no ambiente, ele pode emitir. Essa é a essência, inclusive, da elerodinâmica quântica. Tá certo? E aqui nós deduzimos de uma forma bastante simplificada. Porém, depende do acoplamento dos estados. Continua dependendo. E quem que é esse acoplamento? Aquele acoplamento é a dependência da parte espacial do campo eletromagnético entre os níveis. Se a radiação eletromagnética não é capaz de acoplar aqueles níveis, não há emissão de fóton. Tá ok? Ah, mas o fóton não existia ali. Não importa, vai existir. E por isso depende do elemento de matriz que a radiação eletromagnética acoplou. A parte espacial dela. Tá certo? Essa função delta aqui a gente mantém só para garantir que a frequência da radiação eletromagnética é igual à frequência, ou a energia do fóton é igual à energia do espaçamento dos estados. Então é uma situação extremamente importante essa. Porque mesmo não tendo mais radiação lá fora para promover absorção ou emissão, o sistema pode emitir. Por quê? Porque ele não está sozinho no universo. De alguma maneira ele está acoplado com os modos, está acoplado com a possibilidade de todo o resto que está fora dele absorver aquele fóton. Muito bonito isso, né? E isso determina a chamada emissão espontânea. Aqui tem uma coisa que eu quero lembrar, e você vê que tem uma dependência com o volume aqui, né? 1 sobre o volume. Que eu havia dito lá do início que esse 1 sobre o volume, na verdade, ele expressa os modos, a densidade de modos que você vai ter no campo de radiação ou aonde é que o átomo se encontra. Se o átomo estiver dentro de uma caixa, isso vai estar representado lá. Ele só vai emitir se aquele ambiente é capaz de acomodar aquele fóton. Isso está representado aqui de alguma maneira. Tá bom? Que a gente não pode esquecer. Bom, você vê, nós estudamos aqui as condições gerais da equação da absorção da radiação pelo átomo. Nós estudamos aqui a taxa de variação
da absorção, da emissão e agora aprendemos a emissão espontânea. O problema é que as três acontecem simultaneamente. E a emissão espontânea cria um desbalanço aí, né? Porque dado que eu saí de um nível, fui para outro, agora a probabilidade do sistema voltar não é exatamente a dele ir, mas tem que adicionar a emissão espontânea que vai acontecer. E isso é uma coisa que acontece, é muito importante. Aliás, se não fosse emissão espontânea, nós não teríamos como muita radiação ser transmitida para o meio onde se encontra a matéria, etc, etc, etc. Bom, nós então estudamos esses três processos nessa aula. É possível aqui fazer as contas, incluindo os modos da radiação adequadamente. Isso chama-se eletrodinâmica em cavidade. Muitas pessoas fazem isso com muito sucesso. O professor Sérgio Rocha, junto com David Wineland, ganharam o prêmio Nobel, sendo que a parte do professor Sérgio Rocha veio devido às demonstrações experimentais dessa natureza, que é o controle da emissão, da troca de energia do átomo com os modos do ambiente onde esse átomo se encontra. Ele fez uns experimentos muito maravilhosos sobre isso, mas já existe. O professor Kleppner e outros mediram isso, inclusive, lá no passado, demonstrando o controle, né, da emissão espontânea quando você controla os modos, controla a redondeza, né, o surrounding, né, do átomo, para que ele, se ele não puder aceitar, se os modos que estão ao redor não acomodam o fóton, o sistema inibe a emissão espontânea e assim por diante. Tudo isso dá para fazer contas. Nós temos gente aí, muitas pessoas no Brasil que fazem contas maravilhosas sobre essa ótica quântica em cavidade, que é uma coisa muito bacana. Bom, uma coisa que nós deixamos de lado até agora é o elemento de matriz. Esse elemento de matriz é fundamental, ele aparece em tudo. Eu tenho que aprender a calcular esse elemento de matriz. E realmente, esse elemento de matriz é o acoplamento entre os níveis pela radiação eletromagnética e dá para ser feito em vários graus de aproximação, mas ele tem algumas condições. Lembra que ali tem um produto escalar entre dois vetores, que praticamente é o momento do átomo e o momento do elétron e a polarização do campo. Portanto, tem algumas condições extremamente importantes para a gente lidar com esse elemento de matriz. E na próxima aula nós vamos dedicar exclusivamente ao cálculo desse elemento de matriz e a geração das chamadas regras de seleção para o acoplamento radiação níveis atômicos para o átomo de um elétron. Até a próxima aula.